E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Moraes, host do podcast. Estou hoje aqui com meu sócio Bruno Bétega. Sobre o que falaremos hoje? Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Seguinte, hoje a gente vai falar com um convidado muito legal, muito especial aqui, Breno Moraes, e o assunto vai ser... Vamos falar sobre a jornada empreendedora dele. Né? Que culminou na venda de uma empresa bem disruptiva para o mercado brasileiro. Muito bem-vindo, Breno. Bem-vindo, Breno. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, velhão. Breno é empreendedor com mais de 14 anos de experiência em tecnologia, marketing e desenvolvimento de negócios, fundador e CEO da The Ônibus, plataforma pioneira em venda online de passagens rodoviárias no Brasil, adquirida após 13 anos de operação. Ele tem uma atuação sólida em Business Intelligence, produto e crescimento, com passagem em empresas globais como Microsoft e Dell. Atualmente em ano sabático, correto? Isso aí. E conta pra gente assim, Breno, como é que foi sua jornada de começar um negócio do zero, estruturar a equipe, ir para uma área que não é comum. Eu acho que pro início você navegou aí no Oceano Azul, né? No início, né? Mas como é que foi isso aí? Decidir ir para essa vertente de tecnologia, Tá, vamos lá. Posso tentar resumir um pouco? Sim. Cara, fica à vontade aí. Eu acho que tem muitas perguntas dentro de uma só, então Isso. qualquer coisa você vai me direcionar. Eu lembro. Tá? Mas eu acho que o primeiro ponto, né, e vocês estão empreendendo também, vocês devem ter passado por isso também, é a decisão de, o que eu quero fazer da minha vida, com o que eu quero trabalhar, qual que é o meu propósito aqui, e quais meus sonhos, o que eu estou buscando, o que eu quero conquistar na vida, e assim vai. Né? E cada pessoa tem o seu. Eu acho que para mim, começar a empreender passou muito por isso. Né? Então eu estava num momento de vida onde eu tinha conseguido uma oportunidade de trabalho fora do Brasil. Eu passei 1 ano e meio trabalhando no Panamá, na América Central. Depois desse 1 ano e meio, né, eu já tinha assim, meus primeiros anos de carreira, né, e se comentou 14 anos de experiência, aí foi só na de ônibus. Eu tive ainda fora os outros. Eu tive vida antes de empreender também. Trabalhei em algumas empresas de grande porte e acho que tive a oportunidade de conhecer um pouco do mercado corporativo. E eu acho que eu fui entendendo o que eu não queria na minha vida, nesse caminho. Né? Então, aprendi muito, conheci muita gente legal, aprendi muita coisa nesse caminho. Mas, assim, para mim, naquele momento, eu com meus 20 e poucos anos, vendo o que era sucesso na época dentro dessas empresas, era uma coisa que me assustava muito. Então... aquele diretor lá que agora está ganhando um grande cheque e conseguindo ter uma casa e prover para a família, etc. Qual a qualidade de vida que ele tem? A jornada de cada um, né? Eram mais de 20 anos de corrida, muitas vezes dentro da mesma empresa, em algumas situações movendo entre empresas. Mas quando eu olhava aquilo, eu falava, é um caminho longo, trabalhando com algo que não necessariamente você vibra, né? Você tem tesão. E muitas vezes também a saúde, qualidade de vida, equilíbrio de vida indo para o saco. Né? Então, era um cemitério ali de casamentos, de relacionamentos, de saúde. E para mim era uma coisa que eu falei, eu preciso fugir disso, preciso achar outro caminho para mim, porque esse não é o caminho que eu tô disposto. Né? Ou seja, você via um cara bem sucedido e tal, mas você vê o custo que isso gerava para ele, era assustador, assim, em teoria. Eu acho que era uma conta que eu não estava disposto a pagar, vamos falar assim. E quando eu assim, pensava em empreender, para mim acho que primeiro era assim, era poder escolher com o que eu quero trabalhar, investir meu tempo, era acho que libertador. Então uma coisa que sempre me motivou. E quando eu terminei esse período de trabalho no Panamá, né, a minha decisão era, eu vou pegar tudo que eu juntei de dinheiro até aqui, vou passar 1 ano viajando, vou
cara, eu queria fazer uma volta ao mundo, visitar alguns países, viver coisas que eu queria viver. Sim. Antes de entrar de cabeça num novo negócio, né? E na minha cabeça, assim, eu nunca tinha empreendido antes, mas eu tinha clareza que eu falei, tá, não vai ser fácil, vou ter que trabalhar pra caramba, pelo menos tem que ser com algo que eu goste e algo que permita algum dia que eu possa trabalhar remotamente, né? Que isso era parte do meu propósito de vida, era poder conhecer o mundo, viajar, morar em outros lugares e não estar preso também numa estrutura física. Numa estrutura física. Então, quando eu pensava em empreender, por exemplo, um restaurante, tem que ir lá todo dia abrir aquilo, fechar aquilo, para mim era um pesadelo. Eu falei, estou preso numa cidade, estou preso num... Então, era um pouco dessa minha motivação. Tá? E nesse ano, eu passei um ano viajando. Isso era o ano de 2011. Então... Pô, e fui aberto a conhecer o que estão fazendo de legal, de viagem, de turismo, de inovação, o que tem por aí pelo mundo que pode ser interessante no Brasil ou que me motive a focar nisso também, né? E aí nessa jornada, nessa viagem eu passei 3 meses na Índia. Minha irmã estava trabalhando na Índia também, eu tenho uma irmã um pouco mais nova que eu, só a gente tem 3 anos de diferença um com o outro. E ela estava fazendo um estágio profissional em Bangalore, que fica mais para o sul da Índia. A gente já tinha quase 2 anos que a gente não se via, então estava empolgado aí para visitar ela. Pô. E logo que a gente se viu, passei uma semana com ela e depois quando eu fui puxar a viagem, eu passei 3 meses viajando pela Índia, né? E basicamente de trem e ônibus. Então eu comecei pelo sul, fui terminar lá mais perto do Himalaia. E a primeira viagem, eu fui perguntar para ela, pô, onde que é a rodoviária aqui da cidade, a estação de trem que eu vou puxar a viagem. Ainda não sei para onde eu vou, mas preciso ir, né? E ela falou, não, dá uma olhada nesse site aqui. Aqui na Índia tem um site que a galera compra passagem de ônibus, tem esse outro aqui que vende passagem de trem também. E entrei lá, consegui comprar a passagem. Na época tinham aqueles cartões de viajante, né, que era pré-pago, que você... então consegui comprar. E na época, o que mais me chamou a atenção no dia da viagem, né, eu cheguei no endereço, achei que tivesse no endereço errado, porque não era uma rodoviária, não era nada, era uma casa, assim. E aí eu tava parado na casa, tinha um pessoal ali, eu falei, pô, é aqui mesmo, tal... E esse brother que estava vendendo a passagem, e que o motorista, né? Ele tinha um ônibus parado ali na frente da casa dele. A rotina dele, ele ia algumas vezes por dia acompanhar na lan house próxima da casa dele, ver a lista de passagens que já tinha vendido pela plataforma que ele cadastrou o ônibus dele. Então ele anotava num papel, nem imprimia, anotava num papel o nome dos passageiros e a poltrona de cada um. E aí esse cara lá com um pedacinho de papel, chamando passageiro por passageiro, era o controle dele para saber que eu tinha comprado minha passagem. E fiz essa viagem, né? Mas dali para mim deu uma destravada. Assim, olhar para isso me levou de volta para os meus tempos de faculdade, né? Então tô com meus 40 anos agora, 20 anos atrás, quando eu falo meus tempos de faculdade, né? A rotina que a gente tinha quando ia viajar em grupo, né? Então, vai juntar 10 pessoas, vamos fazer uma viagem de ano novo, de carnaval, do que quer que seja, né? Era, alguém tinha que dar uma migué no trabalho para ir na rodoviária, comprar passagem para todo mundo, para fazer a viagem em grupo, porque não dá para todo mundo largar a mão do trabalho, ir lá comprar passagem, assim vai, né? Então era um pouco, me veio isso na cabeça, né? Eu falei, porra, e no Brasil as empresas de ônibus, né, super estruturadas, são empresas familiares com mais de 60 anos de história, a maioria já está com a segunda, terceira, às vezes quarta geração engessadas da família, também. né? E aquilo para mim foi um primeiro clique, assim, de opa, aqui tem algo, né? Aqui tem alguma coisa que ninguém tá vendo, né? E quando, acho que 3 meses depois, eu encontrei com minha irmã já no norte da Índia, ela foi fazer uma viagem comigo, a gente passou um tempo juntos, e a gente passou um tempo, discutindo, pô, e aí, né? Quando a gente voltar ao Brasil, acabar o trampo aqui e tal, qual que é o plano, né, de cada um, qual que é o plano pós-viagem, a gente começou a falar sobre empreender junto, coisas que motivavam cada um, e dali começou assim, acho que foi o primeiro dia que começou a ganhar corpo a ideia, né? E foi isso. Então a gente
A minha formação é administração, tinha já trabalhado com marketing e vendas em algumas empresas antes. Então, essa parte de, deixa eu tentar entender aqui um pouco esse mercado no Brasil, quais são as empresas, qual que é o tamanho disso, como é que funciona, com quem eu falo. Então, quando eu voltei para o Brasil, foi mais ou menos que eu comecei a procurar. E até a gente olhar e falar, bom, eu acho que... E aí, bora focar nisso? Né? Bora fazer acontecer? Né? Então, acho que esse foi o primeiro passo aí de como a gente... E Oceano Azul, eu não sei onde você viu esse oceano, depois você me conta. Não tinha Oceano Azul, não. Não tinha nenhuma empresa fazendo? Como é que era? Quando você pensa... Eu acho que depende da perspectiva. Né? Então, vamos lá, a gente fundou na época Brasil by Bus. Ela foca o pessoal lá de fora, né? Não era para o brasileiro, né? Vamos lá. Vai lá. Então... A questão é, você tinha concorrentes quando você começou? Calma aí, deixa eu... Muita pergunta, senão vamos perder. Então, acho que primeiro para clarear para todo mundo, né? É uma plataforma de venda de passagem de ônibus pelo Brasil. Então, a visão era que qualquer pessoa pudesse viajar pelo Brasil de forma simples e rápida usando a internet. Né? Na época, através de sites, pouco depois também através de aplicativos. Né? No Brasil, algumas empresas de ônibus já vendiam pela internet, a maioria ainda não, e nenhuma delas oferecia para estrangeiro o serviço. Então era obrigatório um CPF, era obrigatório um cartão de crédito brasileiro para eles poderem verificar, fazer análise de risco, etc. Então quem era estrangeiro e viajava pelo Brasil necessariamente tinha que passar por uma rodoviária. Tá? Então, a Brasil by Bus, na época, ela foi a primeira plataforma a viabilizar não só brasileiros a comprar pela internet, mas também estrangeiros. E nessa época, 1% da venda do mercado rodoviário era pela internet. Tá? Então, só que é um mercado, lembrando, mercado rodoviário, tem começou lá anos 30, 40, então é um mercado que, assim, em 2011, quando a gente começou, já era um mercado super consolidado. Sim. E estava passando numa fase de queda. Né? Então, o que aconteceu lá para 2002? As empresas aéreas começaram a trabalhar com preços mais agressivos, né? Mais baixos, democratizar a passagem aérea, né? Vamos colocando dessa forma. Chegada Azul, Gol, todas elas se adaptando, focando na venda pela internet. Então teve uma virada muito forte no aéreo, né? Até o final dos anos 90, o pessoal ainda tinha costume de comprar passagem aérea de outras formas. Dos anos 2000 para frente, foco muito grande low cost, né? Low cost e venda digital. E o rodoviário estava atrasado nisso. Então o rodoviário era muito mais pulverizado, mais de 300 empresas de ônibus, em vez de 3, 4 no mercado aéreo. E dependia de muitas empresas fazerem esse movimento para digitalizar o setor, né? Então, quando você olha o mercado, era um mercado que vinha, de certa forma, caindo de 2002 até 2010, mais ou menos. Ele vinha caindo, perdendo espaço para o mercado de passagem aérea. Depois ele estabilizou e continuou, 1% ao ano de crescimento. Não é um mercado que crescia muito. Só que 1% das vendas era pela internet. E quando a gente olhava para isso, quando a gente pensava em oportunidade, é questão de tempo. Em todo o resto, né, migrou para a internet. Aluguel de carro, hotel, aéreo. Por que no rodoviário não vai ser diferente? Né? Então, o Oceano Azul, quando a gente fala assim, é o quê? Hoje, quase 50% das vendas de passagens rodoviárias pelo Brasil são feitas pela internet. Isso. Mas quando 2011, você começou, você não tinha. Era próximo de 1%. Então. Né? Então, esse eu acho que é a grande oportunidade. Né? E aí, obviamente, tem não só a Brasil by Bus, outras empresas, startups também surgiram na época, as próprias empresas de ônibus começaram a se modernizar e assim vai, né? Mas é um caminho longo até chegar a esses próximos de 50% de hoje em dia. Sim. Né? E como é que foi estruturar a equipe em um segmento que você não tem nada, não tem mão de obra, não tem referência? Esse foi um problema de 4 anos depois. O primeiro foi, acho que, montar, né, porque eu não faço nem ideia como é que você concilia venda de passagem com internet, com não sei o quê, como é que você comunica com as empresas de ônibus e tal. Eu acho que se a gente for separar, eu acho que em fases, né?
Quando você está começando o negócio, você primeiro precisa validar, né? Então, será que a gente vai... Esse produto realmente funciona? A gente está ajudando a resolver um problema real das pessoas? A gente consegue integrar com as empresas de ônibus? A gente consegue ter um serviço de ponta a ponta, meio de pagamento para estrangeiro e brasileiros? Consegue atender depois? Conseguimos trazer cliente? Como é que a gente vai fazer um anúncio? Então, milhares de problemas. Fraquezas. Né? Éramos 3 pessoas trabalhando nesse início, né? 3 sócios. E era basicamente o nosso tempo, então não tinha equipe, isso não era um problema inicial, né? E todo o foco no começo é lançar o produto, trazer cliente e validar aquela ideia, né? Então esse era tudo que a gente tinha, era tudo pensado nisso, né? E eu acho que os primeiros anos, por ser a única plataforma focada em estrangeiros, a gente conseguiu crescer rápido e de forma orgânica. Então, mesmo sem saber nada de marketing digital, de canais de venda, caramba, a gente deu muita sorte. O Google indexou a gente muito rápido, então todas as buscas orgânicas que falavam de passagem no Brasil para estrangeiros, seja em inglês, espanhol, a gente aparecia de cara, e a gente lançou já na primeira versão já estava em inglês e espanhol também. E tinha a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Então, colocando em perspectiva, a gente começou a trabalhar no final de 2011 no projeto. A gente lançou no final de 2012 a plataforma, vendeu a primeira passagem. Do final de 2012 até a Copa do Mundo de 2014, modo sobrevivência total, né? Então, nessa época, a gente entrou numa aceleradora de empresas, a Ace Startups. A Acer, né? Que acompanha a gente durante toda... Vocês me fizeram pergunta no meio, a gente vai... velho. Eu não vou chegar nunca na equipe, só para... Não, mas fica à vontade para falar também, não tem uma regra. De boa. Eu lembro que até soltar um comentário, porque eu transitei, né? Eu fui visitar você, ia falar com você, e eu lembro que eu perguntei lá no passado, você já fez uma venda? Como é que foi a sua primeira venda? E você falou que a primeira venda, teve uma das primeiras vendas que você foi entregar a passagem diretamente para a pessoa, assim, né? Você teve... Não, a primeira foi um professor universitário de Tóquio, viajando pelo Brasil. Ele não falava uma palavra em português, e meu telefone tocou 1 da manhã. Cara, ele estava na rodoviária, tentando falar inglês comigo, e com dificuldade. Falou, minha passagem não está aqui, né? E na época, cara, a gente pediu para ele comprar no guichê. Eu falei com a pessoa do guichê, ele passou o telefone para a pessoa. Falei, compra dele aí e tal. E a gente falou, estamos te reembolsando essa passagem e te dando a passagem de volta de graça. Paga essa aí e a gente vai resolver teu problema, né? Mas foi assim, a primeira venda não funcionou. A pessoa comprou a passagem e não emitiu nada. Na hora de viajar, chegou lá, não tava, né? Então, são as coisinhas. Você vai, lançamos, achou que... E vamos aprendendo com essas coisas, né? O que eles aceitaram? Como é que foi essa etapa? Você viu que o negócio podia ser real, abraçou a ideia? Como é que... Quando a gente entrou no programa de aceleração, acho que teve 2 coisas que na época foram bem importantes para a gente, né? Então, acho que o primeiro ponto, a gente já tinha lançado o produto, já estava com as primeiras vendas, já tinha atendido esse professor de Tóquio, já tinha melhorado. Esse professor foi o primeiro cliente? Foi o primeiro cliente. E eu acho que teve 2 pontos importantes, né? Então, primeiro, a Ace Startups estava começando também, então era... Bem no começo. Era a Aceleratec, né? Era a Aceleratec na época. E era o MVP deles, né? Era o primeiro... produto viável, né? Produto viável, estavam testando também. Então, acho que foi uma grande troca ali entre as startups e a Ace também nessa época. Na época, era um investimento de R$20 mil, 6 meses de aceleração, podendo usar a estrutura de uma universidade particular de São Paulo, que apoiava o programa na época. E com outras 9 startups de coisas aleatórias também. Então, a gente teve um ambiente de muita troca com essas startups, apoio da Ace, que é parceira nossa até hoje.
E foi um período, então, acho que rico nesse momento. Financeiramente não foi o que deu o grande empurrão nas vendas ou no projeto, mas para a gente, simbolicamente, teve um momento muito importante também. Porque esse primeiro ano, a gente ficou um ano trabalhando na plataforma. Hoje, talvez, com inteligência artificial e novas plataformas, esse tempo seria bem reduzido. Né? Em 2 meses. Mas a gente... Era umas 3 pessoas com trabalhos, né? Tinha nossos salários e a gente trabalhava de noite, fim de semana, por um ano, para lançar esse projeto. E quando de fato lançou, aí é aquela coisa, pô, a gente achou que ia dar para ter um trabalho, uma renda e empreender, né? E achou que ia dar tempo de fazer tudo. Só que realmente eu acho que foi um momento que a gente entendeu de, pô, isso aqui, se a gente quiser fazer acontecer, tem que ser, tipo, tempo integral, foco só nisso, não dá para fazer 2 coisas. E isso implicaria também no estilo de vida que cada um de nós tínhamos na época, né? Então, sei lá, onde morava, onde comia, viagens e assim, vai, né? Um ponto importante Então, até para falar pro pessoal, né? Desculpa interromper aqui. Pô, todo mundo quando vai empreender acha que, você vai ter o mesmo padrão de vida que você tem no começo. Que você vai ter tempo. Você vai ter tempo e tudo mais. Só que ninguém sabe a dor, o que é pagar o almoço para comprar a janta. Que acho que você deve ter visto isso na veia. Principalmente ali, né? no início, né? Que você deixa de ter uma fonte de receita, né? Que você sai do mercado de trabalho e vai começar um projeto do zero. Você tem que sustentar aquilo ali. Eu vou te falar que nesses 14 anos na frente da Dionibus, não teve um ano que foi mais fácil que o outro. Assim, nunca... Eu acho que você vai acostumando com o ritmo, entendendo que se você quer ter equilíbrio na tua vida, ter saúde, ter energia para fazer isso, você precisa se cuidar. Então, esporte, acordar cedo, essas coisas. Tipo, tudo que parece clichê, são coisas que você olha e fala, pô, se não fizer isso, eu não dou conta, não aguenta, né? Cabeça estoura. Exato. Mas, com certeza, assim, eu acho que esse primeiro passo de todos foi o mais importante. Porque foi pedir as contas no trabalho e sair de um salário que te traz um pouco mais de estabilidade para voltar a ter um saldo de estagiário por pelo menos um ano, adaptar a tua vida para isso e depois... Todo ano, conforme as vendas iam melhorando, a gente tentava ajustar um pouquinho, mas o nosso estilo de vida se ajustava ao que a gente podia tirar, e não o contrário. Né? E esse, acho que dessa época do acelerador foi o passo mais importante, assim, de agora a gente tá de cabeça nisso e não tem que fazer funcionar, tem que fazer dar certo, né? E eu concordo com você, Bodega, essa bedeca. Você achar melhor, cara. Tá eu concordo com você nessa parte. Eu canso de escutar pessoas que, eu vou empreender porque eu quero ter mais estabilidade, mais equilíbrio na vida, poder trabalhar menos. E eu falo, eu não conheço atalho, né, nesse caminho, assim. Você quer montar um negócio do zero, vai te tirar da tua zona de conforto, vai dar trabalho... Não tem jogo fácil, né, cara? Não tem fácil. É um montanha-russa emocional, né? Um dia, tá super empolgado, no outro, será que esse negócio vai dar certo? Será que é isso? E com o passar do tempo, você vai ficando cada vez mais engajado naquilo, né? Se não engajado só, mas comprometido. Envolvido, né? Envolvido. Quando você vê, agora tem 50 pessoas no time, tem 50 famílias que dependem disso, que isso pesa muito. Nisso, Porque você começa a imaginar agora que o reflexo de uma decisão sua não vai impactar a sua vida e dos seus 2 sócios, que às vezes, geralmente, quando começa, são pessoas próximas que você já conhece, mas aí são 50 famílias aí que, se você tomar uma decisão errada, vão sofrer o impacto disso. Então, essa responsabilidade social, digamos assim, que o empreendedor carrega, ela é muito árdua, muito pesada. E quando você toma uma decisão errada, a gente já tomou aqui. Sim. Decisão errada, o impacto, e vem um impacto, é péssimo. É péssimo para o seu psicológico, para o seu emocional. E como é que você, sendo o head, né, o main front da empresa, absorve isso, fica animado e continua, segue o jogo e aguenta as pancadas? Não dá. Você tem que ser... Por isso que quando você vai pensar em empreender, né, montar um negócio e tal,
você tem muitas consequências que são muito difíceis. E se você não tiver um bom psicológico, você ficou lá 15 anos. Quantas vezes, se você falou que em 15 anos não teve um ano fácil, imagine quantas situações você deve ter passado. Imagine a pandemia, no teu caso, né? Sim, com certeza. Eu acho que Cara, eu acho que qualquer pessoa que vai se arriscar, vai empreender, eu acho que é uma das coisas que você precisa acostumar rápido, né? E querendo ou não, você vai passar por isso, é cair e levantar, né? Porque essa é uma constante, né? Voltando, comentei com vocês da Copa do Mundo de 2014, né? Até a Copa do Mundo, éramos 4 pessoas no time. 2 pessoas focadas em tecnologia, trabalhando remoto, eu, a Mariana, né, minha irmã, a gente de cabeça, full time, adaptado ali na realidade que a gente tinha de faturamento. Mas foi um período, né, eu comentei com vocês, a maioria dos guias de viagem, nacionais e internacionais, quando falava de passar viagem de ônibus para estrangeiro, citavam a gente. Então a gente teve foi lá, tipo, em 2014, que finalmente teve um primeiro grande boom de vendas pra gente, né? Então, assim, desde o primeiro dia que lançou a plataforma, já começou a ter venda. Mas quanto mais perto da Copa do Mundo, mais isso esticou. E a gente, nessa época, a gente estava tentando aprender um pouco da regra do, tipo, como é que funciona esse ecossistema de startups? Existem fundos de investimento? Como é que capta dinheiro com essas empresas? Como é que a gente mostra o nosso serviço, nosso produto, nosso time, Então, a gente estava meio que tentando jogar esse jogo. Na época vieram alguns fundos, colocaram muito dinheiro e criaram empresas concorrentes, fazendo o que a gente fazia. E começou a ficar mais distante para a gente, assim, os outros fundos, porque não eram muitos no Brasil, o ecossistema de startup e de inovação estava começando nessa época. Mas a maioria estava receosa. Falei, pô, vocês estão começando, produto aí, o pessoal lá tá cheio de dinheiro, cheio já com o time todo grande. E aí a gente foi sentindo que não ia vir esse cheque, né? Então, pós-Copa, a gente juntou o cheque que a gente estava procurando com fundos através das nossas vendas, né? E essa foi a parte... talvez mais gratificante no momento, que foi, bom, a gente conseguiu o cheque que a gente estava procurando, a gente conseguiu juntar de caixa, vendendo passagem. Então, é hora da gente, vamos a gente pegar isso e vamos reinvestir tudo. Vamos montar equipe, escritório, vamos para as cabeças, né? A gente nunca tirou lucro na empresa, foi sempre 100% reinvestido para dar o próximo passo, né? E foi nesse momento, assim, pós-2014, que a gente começou então agora a gente vai começar a trabalhar, montar uma equipe, né? Vamos ter gente ajudando, vamos ter um escritório. E aí é o que a gente vai falando, né? Pô, é o momento que você vai lá, se arrisca, acabou a Copa, a gringaiada... foi embora. Tipo, já não queria mais saber do Brasil. Todos os concorrentes vendendo passagem para gringo. Cobrando mais barato, porque eles queriam ganhar nossa frente lá no orgânico, etc. Então foi quando a gente viu aquele dinheiro que a gente falou, nossa, aquele cheque que a gente vai investir no crescimento, caramba, a gente olhou e falou, pô, tem mais 10 meses. Se continuar assim, acaba o negócio em 10 meses, no sexto a gente tem que começar, sabe, fechar as coisas Então foi aquela corrida contra o relógio, do tipo, tá, beleza, né? Demos um passo importante agora, mas como é que a gente sustenta isso, né? E aí entra todo o desafio, então agora o principal canais de venda, aquisição de cliente, é digital, é físico, é com parceiro, é B2B, é B2C, é B2C, e brasileiro, como é que a gente vende mais para brasileiro? A plataforma tem o nome gringo, né? Brasil by Buzz. Então, todos esses problemas surgindo, e aí você começa a pensar em equipe, né? Todos os problemas do mundo surgindo também, porque você começa a ter pessoas trabalhando juntos, sem o norte claro, sem entender qual que é o nosso ambiente aqui, nessa cultura de trabalho, o que a gente quais são nossas fortalezas, para onde a gente vai junto, para onde estamos remando. Aí era uma casa, um escritório, tinham salas diferentes, né? Cada time numa sala diferente, e não conversa, e não tem alinhamento, e o caos começando, gestão de equipe, cultura de empresa,
E agora? O que a gente faz? Tem que aprender, né? Sim. Então, bora aprender sobre isso agora. Então, o desafio da vez, equipe, cultura, né? E talvez isso seja um diferencial de vocês com o concorrente, né? A cultura, uma boa governança, uma boa cultura organizacional, às vezes você cria um ambiente de produtividade, deixa a empresa mais competitiva, tem uma cultura, tem um propósito mais bem definido. Então, assim, eu sou muito defensor de cultura, de uma boa cultura organizacional. Então, para quem está no processo de onboard também entender como é que funciona, como é a mentalidade do dono, até para você não ter um turnover alto, de ficar ali, contratou mas a pessoa não se adaptou, porque estão usando muito esse termo, fit cultural. A pessoa sai, não, porque eu não tenho um fit cultural com a empresa. Então, assim, você evita esse tipo de problema. Quando você tem a cultura bem definida, os valores do negócio, princípios, né, o que você tem ali desenhado como ambiente, isso aí vale ouro. Concordo 100%. Parece que o negócio veio meio que na prática do seu lado, né? Porque você começou a empreender, começou a vir as dificuldades, uma atrás da outra, e você foi tomando porrada. E, sei lá, parece que quando você começou com esse negócio de startup, não era tão... Era fomentado lá fora, mas aqui no Brasil estava começando essa cultura de startup, de pegada, a montar uma empresa. Você foi a primeira pessoa que eu vi que eu conheço que tinha uma startup. Que tinha uma startup e era uma startup mesmo. Que não é, eu tenho uma empresa aqui, sei lá, faço alocação de casa, é uma startup. Não é. Você tem uma empresa... Não, ele tinha algo inovador, entendeu? Que vendia passagem e tal. E eu lembro até o dia que eu tava na SPM lá estudando lá um negócio, o Breno chegou, que eu tive na Aceleratec, ele deu, nossa, cara, que legal esse tipo, já anos-luz, assim. Falei, porra, e aí você foi crescendo, evoluindo, foi criando foi pegando dinheiro, reinvestindo e foi montando lá o escritório. Eu acompanhei isso, eu achei sempre muito, muito próspero desse lado, assim, como espectador. Essa parte de... Eu acho que duas coisas, né? Eu acho que a mentalidade a gente sempre teve de, a gente está querendo empreender um negócio que a gente não tem a menor... Nunca trabalhou nesse mercado, nunca trabalhamos com plataforma digital, com marketing digital, coisa do tipo. A gente tem que aprender, né? E isso vai desde, tipo, quanto custa por mês a gente ter papel higiênico nos banheiros do escritório até, tipo, os problemas mais cabeludos. Eles tinham peixes lá na casa, lá. Devia ter que comprar comida pro ração, peixe. Né? Só na quarta geração do escritório. Isso aí a gente já tava craque. Já tava... Mas eu acho que a gente foi começar a falar de cultura na empresa lá para 2015... 2016, eu acho que nessa virada de ano de 15 para 16. E que foi um momento de, tipo, a gente precisa... Assim, tava gritando, assim, no time, no ambiente, que a gente precisa de um norte, uma direção, de uns combinados, de o que pode, não pode, como é que a gente... E essa construção foi uma construção... Tipo, a gente foi... Na época, a gente tava em 14 pessoas no time, a gente faz 14 pessoas... Alugamos uma praia, uma casa no litoral, uma assessoria que ajudou a gente também na estruturação disso. E conversa do time, qual que é o ambiente de trabalho que a gente quer? Nossa, que a gente tá... que tipo de ambiente de trabalho a gente gostaria de ter, que a gente gostaria de propagar para o mundo também, de que Sim, pessoas que a gente ama gostariam de trabalhar num lugar assim, etc. Né? E eu acho que algum dos pilares foi muito baseado nos primeiros anos de história da Brasil by Bus, né, que futuramente a gente mudou a marca para de ônibus. Mas quando a gente fala de valores, né, transparência, honestidade, otimismo e respeito. Cara, nesse ambiente aqui, a gente precisa ter uma relação transparente, honesta, falar sobre tudo, todos os problemas, independente do que seja. Quando a gente fala assim de errar, todo mundo erra. Essa é a única certeza que a gente vai ter. A gente vai tomar a decisão errada, e acontece. Mas se a gente puder falar abertamente sobre isso, explicar porque estamos tomando determinada decisão, independente se isso vai dar certo ou não, mas esse tipo de relação cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para falar o que estão pensando, o que sentem, falar que errou. Conhecendo. Então isso para a gente sempre foi um pilar muito forte.
otimismo, que é aquela coisa, tá, a gente não sabe resolver isso aqui, a gente não sabe descascar esse abacaxi ainda, mas a gente vai descobrir. A gente tem total capacidade de enfrentar qualquer problema que vier na nossa frente e chegar buscar uma solução, né? Então ter eu acho que essa confiança, esse otimismo que nenhum desafio não pode ser superado, sim, né? E respeito nas relações. Então, assim, no ambiente onde cada um pode ser si mesmo, um ambiente diverso, incluso, onde as pessoas se sintam respeitadas, também é muito rico, né? Sim. Muito. Acho que são os pilares que ajudam a gente a ter um ambiente... tá todo mundo na mesma página ali naquele ambiente, né? Sólido, né? E aí, quando a gente fala princípios de gestão, talvez, ou competências, né, que a gente gosta no time, que a gente sempre... assim, os pilares, né, vamos falar assim, da cultura, eu acho que o primeiro, comprometimento, de tipo, confiança um no outro, que, pô, se fizermos um combinado, tá, todo mundo vai estar comprometido com aquilo, né? Resiliência, porque isso é como a gente aprendeu. Pô, então, assim, no Brasil, isso aí é vital. Tem que ser, né? E aquela, vai fechar a contabilidade. Pô, contabilidade, vai lá, aprende. Não tá dando essa estratégia de venda. Vamos tentar por aqui, vamos por ali, mas assim, resiliência. E isso acho que para qualquer empreendedor acho que é muito importante para conseguir atravessar as barreiras no caminho, né? O foco, esse lado de você sempre ter muitos problemas, muitas coisas, não te consumia internamente? Você chegar no outro dia, com certeza. Produtividade baixa, você tipo, cara, hoje tá pesado. Aí ele olha pra cultura, pô, resiliência, cara, tá? E otimismo, vou lá, levanta a cabeça, bota água no rosto. Você era o main front ali, né? Tipo... cara, fechar os 5, só eu vou falar um pouco disso, porque eu acho que essa é a parte... comprometimento, resiliência, aprender rápido, que na prática, assim, tá aberto a aprender coisas novas. Então, tudo bem não saber, não quer dizer que a gente não pode aprender. Então, vamos procurar aprender coisas novas, né? Fora da nossa área de conforto. Foco no resultado, então a gente escolher as batalhas, tipo, o que a gente quer de resultado aqui, e isso é uma forma de focar, né, onde você quer chegar, e trabalho em equipe, né? Esse era quando a gente fala assim da cultura da Jones esse tempo todo, né, esses eram os pilares, e é um pouco que a gente defendia cara, de 2016 até esse ano, de 2025, toda sexta-feira, religiosamente, às 14h, a gente tinha encontros da empresa inteira, onde a gente repassava pelos pilares da cultura, tinha a integração do time e vivia isso juntos para manter isso vivo, né? Agora, falando como isso apoia também o empreendedor na jornada, né? E aí eu vou falar por mim. Do desafio, acho que mesmo, de saúde, sei lá, mental, equilíbrio de vida, de como é que você atravessa as coisas, né? Então, na nossa jornada, 14 anos. Primeiro, o produto funciona, um ano sem faturamento, baixa a tua renda agora vai morar em outra cidade, vai num lugar, se adapta para conseguir passar por isso. Aí vem a Copa do Mundo, sai Copa do Mundo, não tem mais cliente, aí dali a pouco tem fraude de cartão de crédito, aí depois, dali a pouco tem dilemas societários, precisamos aprender sobre isso, a resolver conflitos, etc. Aí a gente passa depois, reposicionamento de marca, a gente tem uma marca em inglês, as pessoas que não falam inglês não associam com viagem rodoviária, como é que a gente tem uma marca mais inclusiva e que fale com todo mundo no Brasil, equipe, cultura, e agora, como é que a gente faz? O time está se matando, como é que a gente vai trabalhar junto e ter um ambiente legal? O que é cultura? O que é isso? Vamos... e aí vem fraude de cartão de crédito, tivemos... Isso eu lembro depois, você comentou. De repente a gente sai... isso descobrimos que no e-commerce é uma das coisas... é uma realidade no Brasil. Existem quadrilhas, grupos, fraudadores de passagens, imagino que de diversos outros serviços,
mas no rodoviário começou a virar algo grande conforme a venda online ia crescendo, e a gente recebeu o cartão de visita dessas quadrilhas, vamos falar assim. Em 2016, quando a gente viu, já era tarde demais. Já tinha um rombo gigantesco, nem de perto a gente tinha caixa para segurar, então, bora, como que resolve? Tem que parar de sangrar, fechar a porteira ali onde eles acharam brecha. Precisa de dinheiro também. Tem que captar dinheiro com o investidor, pegar empréstimo com o banco, vamos atravessar essa crise. Time, vamos escolher as batalhas. Agora esquece tudo que a gente tinha planejado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos... Aí vem pandemia, aí vem... Então, é uma rotina, altos e baixos emocionalmente. E eu acho que, pelo menos a minha forma de ver isso, né, eu acho que tentando te responder, sempre vai ser assim. Eu acho que dificilmente você vai empreender e não vai passar por dificuldades, por dias de incerteza, dias de glória e dias de frustração, né? Tem um pessoal que fala do dilema, né? Do tô rico, tô pobre. Tá? Tipo, um dia você acorda tipo, empolgadaço, no outro você acorda... E eu acho que para mim, entendendo que isso é parte da realidade, da jornada do empreendedor... eu acho que a primeira coisa é a aceitação, né? De tipo, então... Essa tipo, é a minha vida agora. Se eu for ficar frustrado, triste, deprimido toda vez que aparecer um problema, eu tô perdido, porque vão continuar aparecendo, né? Então, como é que eu posso me cuidar mais para estar bem e encarar de uma forma mais natural essas dificuldades, né? Isso vai desde, eu acho que numa perspectiva individual, de, tô dormindo bem, tô comendo bem, tô tendo tempo para curtir com minha família, com meus amigos, tô viajando, tô fazendo as coisas que me motivam, tô cuidando da minha saúde, né? Para mim, esporte entrou nessa época, eu comecei a correr, descobri que foi um escape muito bom, né? Também leituras, né? Você falou, o ecossistema de startup no Brasil talvez não tivesse tão evoluído ainda nessa época, mas tem muito conteúdo, muita literatura de outros países, outras regiões, outros mercados, outros empreendedores que também aprenderam de outras formas. Então, eu passei, falei, preciso fazer esporte, preciso cuidar da cabeça, vou lendo, aprender com a experiência dos outros também, mas de certa forma, eu acho que é o desafio de cada um achar esse equilíbrio, porque tanto que, assim, para mim era difícil comemorar as conquistas, assim, eu ficava todo... eu falava que era indiferente, se era um dia de merda ou um dia de uma grande conquista. Você estava tão calejado. Calma, que já vai vir. Eu não sei de onde vem, mas vem. Sabe, aquela coisa de... Você comentou, né? Ele comentou comigo... a gente tinha um grupo de WhatsApp chamado Nós Capota, mas não breca. Aí um brother lá no grupo falou, pessoal, vamos parar de capotar, porque tá foda. Você falando aqui começa até a dar uma ansiedade, cara, nas coisas que passou. Eu falo, caramba, velho. Mas é isso, acho que vocês como empreendedores também, imagino que com certeza passam por isso também, o desafio de, como é que equilibra todos os pratinhos, né? Família... tempo, sono, às vezes, sonhos e pessoais, às vezes não equilibra. Né? Não equilibra. Às vezes uma lacuna fica muito mal. Por exemplo, lá em casa eu sou questionado diariamente porque eu não conserto as coisas de casa. Porque sabe aquele chuveiro que quebrou, a porta, não sei o quê, ou o cachorro que tá doente, e aí você não dá aquela atenção e tudo. Por quê? Porque você tá com a cabeça a milhão num problema que é... Pra mim, ele é fundamental. Você precisa resolver aquilo lá precisa andar. Você não vai largar a tua empresa, agora eu vou ver minha família. Beleza, você vai olhar para sua família e tal. Mas você, não vou largar minha empresa de lado agora porque eu tenho um outro problema aqui que eu tenho que ver o horário da natação, não sei o quê, da criança. E eu não vou ligar lá na secretária para ajudar. Eu tô com o negócio pegando fogo aqui. Você tem que dar prioridade. Eu acho que esse sacrifício... que quem está empreendendo faz assim na sua vida pessoal, nas escolhas e tal, é muito difícil quem está de fora enxergar, entender. E julgar. Mas eu diria que no longo prazo, conseguir buscar mais equilíbrio nessa relação, eu acho que tende a ter mais saúde e energia para empreender por muito mais tempo. Porque esse assim, para mim eu sempre tive na minha cabeça um negócio que era...
Tipo, tá, eu comecei super despreparado, não estava pronto para ser CEO de nada, de começar um negócio novo. Tipo, não era aquela pessoa que tinha já a bagagem, sabia o que estava fazendo. Então, assim, tem que aprender no caminho. E cada ano muda o desafio, né? E então, como é que eu me preparo esse ano para ser o cara que a empresa precisa no ano que vem? Porque se chega lá no ano que vem, precisa daquelas características, daquelas ferramentas, e você não tem, você começa a empacar a empresa, né? Você vira uma barreira. E eu acho que essa... Em vez de você contribuir com o seu negócio, você começa a virar uma porta que começa a bloquear tudo que está acontecendo porque você não está se preparando. Isso é puta insight animal, cara. Como é que você se prepara para o ano que vem? O que vai acontecer na tua empresa que você precisa se transmodificar ou entender ou aprender para você estruturar melhor o teu negócio? Isso era algo que tipo, não me deixava ficar acomodado, né? Mas ao mesmo tempo é sacrifício de tempo, de tudo, né? Enfim, não é fácil a jornada mesmo, né? Não quero também... Assustar, né? Não, assustou um pouco. Mas, assim, falando da jornada, você comentou que vocês começaram a competir com empresas que tinham aportes e tinham estrutura. E o que é que na sua visão, na sua perspectiva ou do mercado, o que é que fez com que a Dionibus fosse uma empresa competitiva nesse cenário? Cara, eu acho que eu separaria em 3 pilares, assim. Eu acho que o primeiro é a cultura de trabalho. Assim, a gente sempre foi uma estrutura muito mais enxuta do que os concorrentes. A gente aprender rápido, testar rápido, errar rápido, conseguir testar mais coisas. A gente sempre teve muito menos processos burocráticos, vamos falar assim. Então, flexibilidade acho que ali na... eu acho que a cultura seria um pilar. O nosso serviço, e talvez também pela cultura da empresa, pelo propósito que a gente tinha, né? A nossa missão era tornar a experiência do viajante rodoviário única. Então, assim, a gente queria fazer um negócio que realmente fizesse diferença para as pessoas, que simplificasse a vida, etc. Então, apesar, né, das diferentes plataformas trabalharem com as mesmas empresas de ônibus, ao longo do tempo isso vai equalizando, né? Eu acredito que a gente tinha um serviço muito mais acolhedor para as pessoas, no pré e no pós-venda principalmente. Então isso também eu considero um diferencial. Nossa estratégia de venda também, a forma que a gente foi crescendo, é algo que ajudou a gente a escalar rápido, fora, eu acho que do radar dessas empresas também. Então, acho que ajudou também um pouco dessa estratégia. Mas, cara, se fosse sintetizar, eu diria cultura, tipo o time. Assim, a gente tinha um time, sempre teve, assim, um time muito unido, trabalhando junto, com propósito, com foco e disposto a fazer acontecer. Assim, eu acho muito poderoso, né? Então, enfim, né? Não sei se... já foram 3 aí. Isso aí, só o fato de você falar do time, porque às vezes as pessoas, elas contratam um colaborador, alguma coisa, e não foca nisso. Ele está entregando resultado ou não, mas... Ninguém olha o lado, a vida pessoal da pessoa, daquele determinado funcionário, ou o que ele precisa, ou passa com clareza qual é o ideal, onde a gente quer chegar, qual é o resultado que você espera atingir. E só o fato de você estar dizendo isso, a gente já falou aqui no podcast anterior de gestão empresarial, que foi falado que a parte cultural da empresa é fundamental. E você está vindo aqui reforçando isso. Isso só me firma a pensar melhor que eu... Inclusive, a gente já desenhou cultura, mas o dia a dia... No dia a dia, ele é tão intenso implementar que isso não é fácil. Hoje... Uma vez quando a gente estava começando esse processo, né, me falaram na época, cara, cultura já existe. A diferença é que não é vocês que estão
direcionando ela. Né? Assim, tipo, no fim do dia, se você tem um grupo de pessoas trabalhando junto todo dia, já existe uma cultura de trabalho ali que seja informal, mas existe. Né? E talvez estejam perdendo a oportunidade de direcionar para onde vocês gostariam que fosse. Né? Até dar o ponto de vista do porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo, ela não sabe nem por que ela está fazendo aquilo. Que nem você queria dar uma experiência acolhedora no processo de pós-venda e depois no processo de compra. Pô, isso já é uma experiência, isso já é um retorno, algum resultado, isso já é uma implantação de alguma coisa. Agora, você simplesmente não olhar para isso e você está dizendo que esse é um dos melhores pilares que você desenvolveu, pô, isso aí para mim é um baita do insight de alto valor, assim, sabe? Isso. Mas falando aí, Breno, dessa mudança de estilo de vida, o que é que mudou depois que você vendeu a empresa, assim, o seu dia a dia, a sua rotina? Porque eu fico imaginando que passa na cabeça de uma pessoa com a rotina tão intensa de resiliência, de demanda, de hora de trabalho, de comunicação com o time, e da noite para o dia você não tem mais nada daquilo, silêncio. Você abriu o computador Você não abre o computador. E aí? Você não olha e-mail. Pelo bronze, não. Pelo bronze você tá ótimo. Acho que Acho que seguindo um pouco Você teve que ir para psicólogo? Nossa, não, eu pergunto isso, cara, porque eu honestamente, eu não imagino um plano de aposentadoria, entendeu? Eu me vejo, tipo, com 90 anos indo pro escritório ou ali com pessoas, nem que seja uma vez, 2 vezes na semana. Então, que assim, o ritmo, você frear, porra, você tem que estar muito bem. E do jeito que você contou aí, parece que você veio um turbilhão, assim, porrada né? Atrás de porrada atrás de porrada. Acho que falar um pouco sobre, né, como é que foi esse momento também, né? Eu fui falando um pouco da construção. Eu falei de todos os problemas, né? Mas também tiveram conquistas, né? A empresa cresceu pra caramba. Cada ano que passava. Você tomou tanta porrada que até aqui você não contou os sucessos, assim, né? É o que eu falei lá, meu. O sucesso não. Você tinha lá, vamos fazer festa, comemorar 1 milhão de passagens vendidas. Eu já tô pensando, de onde vai vir a porrada amanhã? Beleza. Mas depois desse desafio que eu falei da Copa do Mundo de 2014, a gente começou a testar muita coisa internamente, começamos a acertar a mão nas estratégias de venda, etc. Desde 2016 é uma crescente, né, com exceção do ano da pandemia, que caiu para baixo. Sim. Mas assim, a empresa escalou muito rápido. Nesse tempo, a gente conseguiu conquistar um espaço importante também no mercado rodoviário. E lá para 2017, foi a primeira vez que uma empresa de outro país estava sondando a gente para, olha, a gente tem interesse em comprar esse negócio. Aí a gente, interesse em comprar um negócio? Como assim? Vamos falar... e aí a gente foi entender o que era M&A, né? Que é fusões e aquisições, né? A importância de como é que negocia um preço de uma empresa? Né? Não é só preço, é importante ter condições. Como é que é a condição? O quanto paga na frente, o quanto paga é dinheiro, é ação? Como é que funciona isso? Né? Então, acho que foi lá para 2017, começou quando apareceu a primeira vez, e a gente não avançou na negociação na época, foi até um certo momento, mas para a gente destravou um potencial muito interessante, assim, né? Então, isso entendendo um pouco o jogo, né? Então, vamos lá. No Brasil, está entre os 3 maiores mercados rodoviários do mundo. Você tem 4 empresas de ônibus, né? A nossa empresa, mais outras 3 empresas fazendo o que a gente faz, tentando ganhar espaço nesse setor. E já robustas, né? Quando a gente fala aqui de 2020 para frente, né, já eram todas consolidadas. E a briga para se consolidar no mercado brasileiro, quem vai tomar a frente, qual que é o diferencial de cada um, que espaço cada um vai tomar, e assim vai. E aí a gente começou a entender que tinha um outro jogo acontecendo por fora, que era o jogo global. Do equity, né? Também. O jogo global. O jogo de plataformas que vislumbram
ter, assim como um Airbnb tem apartamentos no mundo inteiro, assim como uma Booking.com tem hotéis no mundo inteiro, empresas que vislumbravam ter uma plataforma com passagem de ônibus no mundo inteiro. E o Brasil é um mercado estratégico para essas empresas porque é um dos maiores mercados rodoviários do mundo, o maior disparado da América Latina, e super complexo de entrar para uma empresa estrangeira, entrar e começar do zero. Então a gente percebeu que todo aquele trabalho que a gente vinha fazendo há anos tinha muito valor para quem tinha aspiração de entrar aqui no Brasil, mas também para empresas brasileiras já consolidadas. De repente, uma empresa que é muito forte vendendo passagem aérea e hotel, mas que quer diversificar. Então, quando a gente começou a olhar para isso, a gente viu, acho que a primeira coisa, né? E já pelos números, pelo que a gente falava na época, a gente entendeu que, pô, isso se acontecer é algo que mudaria a nossa vida. Então é algo que não só a vida dos fundadores, dos empreendedores, mas de todo mundo que apostou suas fichas na empresa, equipe, investidores, né? A gente teve alguns investidores anjos, teve a Ace Startups que eu comentei com vocês, na época lá que eu falei que teve um problema de fraude de cartão, entrou uma leva nova de investidores também. Então, isso foi um pouco o começo, né? Até a pandemia, né, até 2020, um pouco antes da pandemia, a gente, na época, falou, bom, beleza, então bora entender esse jogo melhor, né? Vamos estudar sobre M&A, qual que é a regra do jogo, como funciona, o que está acontecendo no mundo, então começar a abrir um pouco, focar energia para entender isso. Vocês contaram com a ajuda de advisor para... Em alguns momentos, para algumas situações, sim. Legal. E a outra foi, beleza, quem são as empresas que estão aspirando montar uma solução global? Onde elas ficam? Quem são os fundadores? Bora conhecê-los, né? Então a gente foi pessoalmente conhecer cada uma dessas empresas, recebemos algumas visitas também e começamos a construir esse relacionamento, né? E passada a pandemia, acho que 2 anos depois da pandemia, o mercado de viagens globalmente voltou a crescer, voltou a atrair investimento. Essas empresas começaram a acelerar o plano de expansão internacional. E eu acho que a nossa estratégia era basicamente o quê? Se um dia for entrar alguma empresa pensando em M&A no Brasil, nosso telefone tem que tocar, a gente precisa estar na discussão. Independente se vai ser com a gente ou não, a gente precisa estar na discussão. E estar preparado, né? A estrutura preparada. Exatamente. Então foi o caminho. E aí, finalmente, em 2024, isso se prolongou, né? Então, eu diria que 2023 começou conversas mais intensas, amadurecer, visão de preço, condições, de sinergia entre as empresas. E quando a gente viu que era um caminho ganha-ganha, vamos falar assim, né? Que ia ser bom para todos. E aí, finalmente, em 2024, a gente assinou a venda da empresa, né? Então, a gente vendeu 100% do negócio para um grupo de Israel. E esse foi eu acho... falar em diferentes perspectivas, né, desse passo. Eu acho que numa perspectiva da empresa e do seu propósito, né, que o propósito da Jones era ser a principal referência no mercado rodoviário mundial, com a missão de tornar a experiência do viajante rodoviário única. Então, para a gente era um caminho natural ir para um caminho de plataforma global. Parte da nossa estratégia de expansão, de conversa com os fundos de investimento, etc., era olhando para esse caminho. E a gente sabia que, bom, caminho com fundo, a gente puxar essa frente, se juntar a uma aliança estratégica com empresas globais que já estão fazendo isso, né? Então, nesse segundo caminho, a gente acabou entendendo que para a empresa seria o melhor passo, em direção ao seu propósito, ter um parceiro também com alto poder financeiro, né, de acelerar o negócio aqui, etc. E obviamente, pessoalmente, eu acho que de um lado, né, tem acho que depois de 14 anos de jornada empreendedora, poder ver que era um movimento que poderia mudar a vida da minha família, poderia trazer mais conforto, etc. Obviamente essas coisas contam nesse tipo de decisão, né?
E eu acho que é se preparar para quando as oportunidades aparecem, né? Então, eu comentei com vocês, a primeira vez que apareceu foi em 2017. A gente foi assinar um contrato de venda em 2024. Né? 7 anos de... E essas coisas nunca é quando a gente quer, mas quando elas aparecem, a gente precisa estar pronto para aproveitar a oportunidade, né? Não nunca é quando a gente quer, mas dificilmente é quando a gente quer, né? E eu acho que, assim, pessoalmente, esse período de transição, né? Então eu trabalhei na empresa até maio desse ano, então desde junho eu já saí do papel de gestor da empresa aqui no Brasil, já estou fora da operação e cara, eu acho que assim, as primeiras semanas é um pouco de luto. É estranho falar isso, assim, de tipo, eu achei que, sabe, você acha que a pessoa vai sair correndo pelada na praia e falar, acabou, sabe? Joga pra cima. Mas eu acho que teve a fase do luto. Assim, eu ia falar coisa pior. Deixa pra lá. Mas cara, de se despedir, né? Das pessoas, do dia a dia, de tudo. Tipo, é um processo ritual também, de passagem, né? Eu acho que, pessoalmente, tipo, o que a gente vem falando de equilíbrio, né? Sei lá, acho que desde 2020 meu sono nunca mais foi o mesmo, assim, né? Que era, passa a pandemia, aí, pô, como é que segura? A gente tinha um plano que era basicamente, cara, a gente quer manter o time, não queria cortar ninguém, o que a gente precisa fazer para conseguir atravessar isso, não só sobre a empresa sobreviver, mas a equipe sobreviver também, né? E passa por... Aí vai falar de M&A, sei lá, ano e meio sem dormir também. Sim, vai, pô, claro. É outra conversa à parte isso aí, né? Viver em alto estresse sempre, né, cara? Então, eu terminei esgotado, cara. Assim, eu percebi quando eu saí, eu falei, caramba, assim, em um ano, ganhei 10 quilos, tava, sei lá, eu nunca fiz uma consulta para ter um diagnóstico ou não de burnout, mas... Talvez você teve... Eu falei, cara, se isso não é um burnout, eu não sei o que era, assim, assim, eu terminei, acho que esgotado, assim, de caramba, que... Tipo, a missão foi cumprida, parece que o objetivo aconteceu, mas você não consegue sair da situação como... tipo, pra você não saiu por cima ainda. Esse que é o ponto. Você saiu, tipo, arregaçado, né? Não, foi tipo isso, cara. Tanto que eu acho que esses primeiros meses, né? Eu acho que momento de vida, né? Tô me dando tempo pra, tipo, pelo menos 12 meses... onde eu quero, tipo, sem obrigações, sem me comprometer com novos trabalhos, coisas do tipo, porque eu quero aproveitar para desacelerar. Então, assim, esses primeiros meses, para mim, tem sido tudo sobre desacelerar, focar nas outras partes da minha vida que eu negligenciei, vamos falar assim, nos últimos anos. Então, quando a gente fala tempo de qualidade com família, com amigos, de autocuidado, autoconhecimento, terapia, tudo aquilo que você vai deixando de lado porque você tem um problema para resolver e não sei... tipo, é hora de cuidar de mim. Né? Eu fiquei muito tempo sem cuidar de mim e esses primeiros meses para mim tem sido isso. Então, tô dormindo bem, tô comendo bem, tô fazendo esporte, tô viajando, tô terapia, tô lendo, tô... Tá vivendo. Tipo, aprendendo coisas novas. Tá vivendo, mano. Então, assim, o luto passou, tá? Acho que passou logo no começo. Nem pense em voltar atrás. E eu acho que na minha cabeça eu preciso respeitar isso, desacelerar, aproveitar esse tempo também. Eu acho que essa conquista também. E quando tiver com energia, tiver pronto, muito provavelmente vou voltar a empreender de novo, mas... Acho que não da mesma forma, né? Na hora certa e eu acho que com... mais experiência também, muda um pouco a dinâmica. Né, espero que sim, espero que sim. e o fato de você aceitar que você, conseguiu fazer tudo que você contou aí pra gente foi difícil, e você fez o épico, né? Você conseguiu passar por tudo e saiu por cima ainda. Porra, isso é fodástico. Considerando os problemas, porque, pandemia...
empresa que vive de viagem. Como é que deve ter sido? Deve ter sido um terror para você manter equipe, você manter folha, manter, você não... E você tem um lado social muito forte de querer manter aquelas pessoas dentro da empresa e tudo mais. Eu não sei, a gente trabalha online, né? Mas o seu lado você deve ter ficado, provavelmente você deve ter passado por muita coisa ali que você nem percebeu o que estava acontecendo com você e você foi tocando e chega uma hora que espana, né, cara? Não tem como, cara. Essas coisas tem que, isso que eu falo, tem que se cuidar. Porque você está se cuidando, você está bem para enfrentar o que vier na frente. O que vier. Agora você não está se cuidando, o negócio vai só te derrubando, né? E vai estourando, né? Mas foi isso, eu acho que é... O que você sente falta? Agora? Cara, eu não tô sentindo falta de nada, eu tô só descansando. Acho que não deu. Me pergunta aqui uns meses. Você consegue pegar o notebook e navegar em algum site, alguma coisa assim? Cara, eu não tenho... Eu vou te falar... Acho que desde maio eu abri o notebook poucas vezes. Assim, para mim ainda dá gatilho, assim, do dia a dia, das coisas. Eu abri um Excel, assim, eu falei, nossa, acho que eu preciso de um tempo ainda. Ó, você tá vendo, pessoal, como que o negócio não é fácil, cara? Deixou cicatriz, né? Eu acho que o que eu sinto falta é o dia a dia com as pessoas, E sua irmã tá bem? Sua irmã também? Sim, super bem também. Ela tá aproveitando um tempo dela também, de sabático. E se cuidando também, né? Eu acho que... Cara, se a gente não estiver bem, não tem dinheiro no mundo que pague nossa felicidade, nossa paz, né? Então, mas você chegou a planejar alguma coisa, Breno, pro ano sabático? Assim, eu vou viajar para lugares que eu sempre tive vontade. A partir do ano que vem. Esse ano eu estou só desacelerando. Eu moro em Florianópolis, tenho uma rotina que eu quero ter. Legal. E desacelerando. Esse é o plano primeiro, assim, é cuidar de mim aqui, ficar quietinho um pouquinho, fazer as coisas que eu quero fazer e tal. A partir do ano que vem, se tudo der certo... Tudo que envolve planejamento, tudo uma coisa que você tá meio... Vou pôr o pé... não é por aí agora, né? Ou não? Você tá... Cara, eu tô desacelerando. Não quero dor de cabeça agora. Da hora. A partir do ano que vem, aí eu começo a pensar nessas coisas. Você mantém uma relação com a equipe? As pessoas que vieram com você desde o começo? Cara, você perguntou o que faz falta, né? Eu ia falar assim, o dia a dia de problemas, não sinto falta nenhuma. Trabalhar 1000 horas por dia, ficar sem dormir, negligenciar minha saúde, não. Eu sabia que eu estava trabalhando com um propósito, o sacrifício era por um propósito, então eu estava disposto a jogar todo o jogo, fazer. Agora, cara, assim, o que eu sinto falta hoje, vou sentir, acho que para sempre, né? São as pessoas que a gente viveu ali, né? A gente, tive a oportunidade de trabalhar 14 anos com minha irmã, da gente acompanhar a evolução do outro. Pessoas, amizades muito próximas de época de faculdade, que a gente também empreendeu junto, trabalhou muitos anos juntos, são pessoas super especiais para mim, e todas as pessoas que, cara, passaram ali, que a gente pôde trocar, pôde viver, assim, essas coisas eu não vivi sozinho, né? Eu acho que são essas memórias, né? Logo no primeiro ano, quando a gente começou a empreender, eu encontrei num evento, um desses eventos lá de startup e tal, eu trabalhei numa empresa de tecnologia aqui no Brasil, acho que o meu segundo trampo depois de formado, né, no setor, e uma empresa foi fundada nos anos 80, já tinha 30 anos de história, aquela... outra geração, outro negócio, mas assim, um empreendedor que estava na frente do negócio há 30 anos. Né? Eu encontrei ele no evento. Né? Eu já tinha trabalhado na empresa dele, vi ele lá, falei, vamos lá pedir um conselho, né? Olha que legal, né? Nosso projeto, estamos empreendendo e tal. E eu lembro dele, ele falou, olha, a jornada é longa, hein? E muito dura, mas vale a pena. Não esquece de aproveitar a jornada. Soltou. Que é aquela coisa, você fica todo dia
só se preocupando com os problemas, e é um por vez, todo dia tem um novo, tal, né? Quando você olha para trás, é tipo, tá, o que você lembra, né? O que você guarda, né? Valeu a pena você ter... e aí, independente, eu acho que para mim isso é uma das coisas que no caminho era tipo... me ajudou, sabe? De tipo, tá, a jornada não é a linha de chegada, é o caminho. Né? Aproveitar o caminho. Vou fazer uma pergunta que não tá nem no script aqui, vai. Vamos lá. Que medo. Se você pudesse se ver há 15 anos atrás, você falaria para você mesmo, vai por esse caminho? Ou você falaria, vai pelo tradicional, aquela ideia de seguir o mercado? Ou você não falaria nada, você falaria, deixa ele se fuder. Conselho. Assume. Eu acho que essa ignorância é uma bênção, só vai. Assim, eu acho que se eu tivesse noção do trabalho que ia dar, do sacrifício que ia ser... Você ia desistir. Eu acho que eu não sei se eu começava não, cara. Eu acho que essa ignorância saudável, assim, de tipo, pô, o que pode dar errado? Vamos... É só colocar as empresas de ônibus, as passagens nesse lugar aqui, mostrar para as pessoas e vá lá, né? Mas eu acho que eu sempre tive muito clareza desse caminho que eu escolhi. Assim, eu acho que não teria escolhido outro, não voltaria atrás, nada disso. Mas eu acho que sabia que não ia ser fácil. Mas eu acho que essa ignorância boa, assim, de tipo, ir descobrindo no caminho, eu acho que foi bom para mim. De certa forma, eu acho que você, por exemplo, poderia assumir qualquer coisa agora que você saberia como começar a posicionar, direcionar. Se pegar qualquer empresa que você vai fazer, se você for fazer uma gestão, você vai saber o que está errado, para onde que tem que olhar. Você tem uma experiência que... eu acho que... Assim, hoje eu tenho bagagem no assunto, tenho experiência e vivência. Então com certeza, eu sou um profissional muito melhor preparado hoje do que 15 anos atrás, né? Mas para chegar nesse ponto, eu tive que ver tudo isso que eu vivi, né? E então... Não sei. Enfim, né? Eu acho que a gente as ferramentas que a gente junta no caminho, né? Que a gente vai levando na nossa bagagem, assim, né? Então, né? Chego com a bagagem mais completa agora. Talvez, né? Tipo, acho que vai empreender de novo? Aquela minha crença. Eu não acho que tem trabalho fácil para empreendedor. Não é porque você tem 20 anos de experiência que você não vai trabalhar, vai ser fácil, etc. Você provavelmente vai errar menos em coisas que você já errou antes. Você vai otimizar processos, né? Isso aqui eu já vi, eu já sei que, né, vamos por aqui. Mas a montanha-russa de emoções, os desafios, muda. é tudo tipo... É tudo mesmo. Assim, você acredita que existem negócios mais sólidos e negócios mais complexos para operacional? Você acha que é tudo a mesma coisa? Assim? O meu ponto de vista é que existem processos mais tranquilos, assim, mercados mais tranquilos para se navegar. Mas o que é mais tranquilo para se navegar? Por exemplo, você é um médico, você tem um consultório. Você tem que encher a agenda com pacientes e tal. Ele tem um horário para começar, para sair, ele tem uma saída e tal, beleza. Não é algo tão... Não tem tanto turbilhão, assim, tanta porrada que nem no que você foi escolher. Pode falar. Falar que atender pessoa... Também é... Por experiência familiar, é pesado. É foda. É foda. Eu acho que não tem caminho fácil também não, viu, cara? Eu acho que até esse exemplo que você deu... Como é que chega nos clientes? Quanto vai cobrar? Trabalha com plano. Estrutura de pessoal para atender na clínica. Eu acho que não tem... acho que todo mundo que resolve... Assim, o problema ele vai existir para todos. Mas assim, só você me falando aqui, deu um pico de ansiedade, assim, a quantidade de coisa que foi acontecendo, sequencial, o negócio do cartão de crédito, não sei o quê. É muita porrada, cara. Faz parte, cara. mas essa é a única certeza que eu acho que quem tá empreendendo tá passando por essas coisas, né, cara?
E eu não, assim, a gente pode falar de... Eu acho que não tem caminho fácil. Assim, por exemplo, talvez se você quer fazer algo inovador e escalável, cara, se já tivesse se ninguém fez ainda, provavelmente é porque é difícil. Não vai ter uma fórmula fácil. Mesmo que, assim, pega esse exemplo do médico. Para, quantos concorrentes não tem? Quantos outros médicos não tem? Quantas outras... Não tô subjugando, assim, falando que vai ser fácil, faça isso. Não, tô dizendo que existem níveis de complexidade. Talvez seja mais simples, mas não vai ser um negócio escalável. Sim. Eu acho que se ele quiser ir de gestão da agenda dessa pessoa, né? Ele ou ela, se é diferente a complexidade fazer a gestão da agenda de uma pessoa para uma clínica, por exemplo, ou um hospital. Com 5, 6 meses, um hospital, tem todo um processo. Então, acho que dependendo da ambição, vai ficando mais complexo, né? É diferente um restaurante, uma rede de restaurantes. Acho que vai muito da ambição dos empreendedores e essa complexidade vai aumentando conforme a ambição aumenta também, né? Você vai longe só. Na minha opinião. Você vai longe sozinho, mas você vai mais longe, bem acompanhado, com pessoas boas do seu lado. Mas você conseguir escalar o negócio também com mais pessoas juntos é uma operação um pouco difícil. É o desafio. É o desafio. E teve algum momento da virada? Em que sentido? Ou sempre foi uma vez mais difícil que outra? Não teve nenhum momento que você falou que você sempre foi acostumado a tomar porrada. Teve nenhuma hora que você falou, cara, acho que agora o negócio tá indo bem, eu tô tranquilo, a empresa vai prosperar e... Tem esses momentos de alucinação, existem. Mas aí vem a pandemia. Aí você, seus planos foram pro saco. Foi tipo, agora 2 anos sem dormir. Porra, a pandemia deve... Filha da mãe, né? Mas eu acho que nessas coisas é sempre... Assim, quando você pensa também o papel do CEO numa empresa, né? Você não tá... Tem a preocupação do ano, né? Como a gente vai fechar esse ano? Qual que é a nossa estratégia, nosso orçamento? Estamos indo no caminho para a estratégia? Nossos objetivos estão claros? A gente está conseguindo focar nesses resultados, atingir as metas? Tem todo o problema de hoje. Mas uma boa parte do papel do CEO é estar olhando para os problemas de amanhã. Então, e eu acho que é um perigo se acomodar no tipo, nossa, estamos tendo um super mês bom de venda, vendemos tanto, olha que bom, gerou até lucro e tal, e ficar, tipo, se você está acomodado olhando só o dia de hoje, quando vem um tombo desses, você não está preparado você não previu, né? Você não está preparado. E eu acho que acho que com a experiência, com o tempo, vai muito de, qual que é o problema de amanhã, o que pode acontecer, qual que é o pior cenário. E aí, isso é uma coisa que a gente gostava de fazer bastante, estressar o pior cenário que pode acontecer nisso. Sim, e aí, a partir daqui, a gente começa a pensar numa estratégia de retenção. Então, por exemplo, pandemia, quando começou, qual que é o pior cenário? Isso é não acabar nunca o lockdown, isso aqui durar o ano inteiro? O que acontece com o nosso caixa, com o nosso time, com nossos vendas, se isso durar o ano inteiro? Então a gente não aguenta. Aguenta quanto tempo? Então a partir daí você... Você estressava uma situação para poder fazer uma simulação do que ia acontecer para tomar medidas. Criar barreiras, estratégias para você driblar isso aí. Você como CEO, você colocava a mão no operacional também? Tipo, cara, eu acho que isso era uma característica do nosso time na de ônibus. Todo mundo colocava a mão na massa. Assim, eu tinha um envolvimento grande na operação também, no dia a dia da empresa, gostava de acompanhar a estratégia de produto, de tecnologia, planejamento financeiro, canais de venda, toda a parte de marketing. Isso são coisas que eu sempre gostei de acompanhar de perto, de estar perto do time, apoiando o time também na tomada de decisões, discutir estratégia, principalmente. Então são coisas que eu sempre gostei de fazer, né? Com o passar do tempo, também foi, acho que até do meu desenvolvimento pessoal, né, de ir aos poucos
se desapegando de algumas coisas do dia a dia, maior confiança no time, delegar, mudar um pouco, sair um pouco do papel do executor para o estrategista, ajudar as pessoas para que possam tomar a melhor tomada de decisão, né? Sem depender de você, necessariamente. Acreditar nas pessoas e treiná-las para serem independentes. Assim. Isso, né? E é um processo também. Né? Então, imagina, a gente começou fazendo tudo dentro de casa, decisão, eu falei, até o papel higiênico que a gente ia comprar para o escritório, a gente decidia. Né? Aí, de repente, não, isso aí vamos... Largar. E não é largar, mas né, confiar. Exato. Então é um processo também, né, de amadurecimento, de evolução e é isso. Né? Eu acho que vai... Moça, deu aqui uma bela aula aqui de resiliência, de resiliência, de histórico, de dificuldade, porque assim... Dos empreendedores que eu conheci, o seu foi bem difícil. Do seu lado. Assim, e enxergar uma oportunidade, né? Assim, uma oportunidade de negócio num ambiente ainda muito incipiente, que é o mercado brasileiro quando você começou, e você criar um modelo de escala, né? Que todo mundo fala, o negócio tem que ser escalável. Nem sempre. Né? Mas... nem sempre um negócio, para ser bom, precisa ser escalável. Mas quando é, melhor, né? Não, é maravilhoso, né? Por que você não foi para a Suíça para voltar fazendo chocolate? Para a Índia, voltou. Foi para a Índia, voltou com site de passagem. Mas sabia que, uma curiosidade, quando eu comecei a empreender, o meu sonho era poder morar de qualquer lugar do mundo e ter dinheiro para visitar minha família quando eu quisesse ou precisasse. No Brasil. Então, esse era o meu sonho. Eu falei, eu quero viajar, quero poder trabalhar remoto, só que eu não quero, sei lá, trabalhar num hostel em tal lugar e se apertar as coisas em casa eu não poder visitar minha família, né? Então, esse era o meu... E foi só depois da pandemia que a gente começou a trabalhar remoto. Então, desde 2020 a empresa é 100% remota. Então, ou seja, para mim foram quase 10 anos para viabilizar essa parte de liberdade, né, individual, né, para escolher onde morar e etc. E a liberdade financeira veio também 14 anos depois. Né? Então foi, acho que um caminho longo aí para conquistar isso, mas... acho que de certa forma também para mim acho que era importante saber assim, por que eu estou fazendo tudo isso, o que eu estou procurando, né? Tipo, por quê, né? Então foi, acho que quase 10 anos para, de certa forma, tá vivendo um pouco daquilo que eu idealizava quando era mais novo, né? Antes de começar a empreender. E na The Ônibus você conseguiu empreender, sei lá, chegou algum momento que você estava em outra cidade, outro país, ainda tocando os últimos 5 anos. Já estava rolando isso? Sim, desde 2020. No primeiro lockdown a gente é 100% remoto. A gente segurou o escritório por 1 ano, mas nunca voltou para ele, depois a gente entregou o escritório. Toda a gestão 100% remota. Eu particularmente estou morando em Florianópolis já faz acho que 3 anos agora. A empresa é de São Paulo, parte do time em outros estados pelo Brasil também, tem uma turma lá em Santa Catarina também, e até hoje, né? A empresa, assim, a cultura se adaptou. É isso que eu ia falar, e como é que você mantém a cultura da empresa viva, longe do ambiente de escritório? Eu acho que pra gente ajudou muito, que a cultura já era muito forte antes da pandemia. Antes. Então, quando a gente foi pro remoto, o desafio era a manutenção, não criação. Sim. Né? E a manutenção, tipo, todas as plataformas que a gente usava no dia a dia de trabalho já era tudo modelo de SaaS, né? Então, plataformas digitais que a pessoa podia de casa, do computador, acessar, não tinha que ir no escritório para ter acesso a determinada coisa. Então, todo o desenho já meio que viabilizava o trabalho remoto. E aí, claro, algumas coisas a gente vai aprendendo no caminho, né? Para as reuniões serem... quais reuniões vale a pena a gente se encontrar pessoalmente, quais a gente continua fazendo remoto, e aí falando quais rituais
a gente vai passar a fazer agora para fortalecer a cultura, né? Então, no caso da de ônibus, 100% remoto, mas 3 vezes por ano, a gente fazia encontros, a empresa inteira, tirando os encontros de cada equipe, etc., mas empresa inteira, 3 vezes por ano, a gente passava alguns dias juntos, e muito focado em união do time, fortalecimento da cultura, conhecer, né, as novas pessoas, etc. Todo mundo poder, no olho, se conhecer, ter um pouco mais de intimidade também. Então, eram, sei lá, eu acho que um pouco das coisas que a gente tentava fazer para manter aceso, né? Mas com certeza a gente se adaptou muito bem aí ao modelo remoto também. E, mas é isso, né, pessoal? Pô, cara, eu vou falar que, assim, na conversa que você teve aí, você deu uns insights valiosos para mim, cara. Então, legal, pô, pode ajudar. Pra mim, acho que pra você também sim. foi, pô, valeu a pena. Tem que... Chegou a... Pô, Breno, é aquilo, o papo tá legal, a conversa tá boa, mas deu o limite aqui do nosso tempo. Tá tudo aqui. bem, vocês podem me... Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado vocês aí, acabei falando pra caramba aí. Não, a ideia é essa. Mas valeu a parceria aí. Feliz de estar aqui com vocês aí também. Boa sorte aí no projeto de vocês também. Muito legal a iniciativa do podcast também, da agência. Boa sorte aí no... Sempre que quiser vir aí, dá um toque. Tá convidado. Sério mesmo. E você quer ou não ser encontrado em rede social? Quer deixar alguma rede de contato para quem quiser trocar ideia com você? Ou você prefere? Se você não precisa. Deixa quieto. Quiser... pessoal, tô no LinkedIn, Breno Moraes. Tá? Ó, o pessoal ali, ó. Bom, acho que quem quiser acompanhar um pouco aí da minha trajetória, tô no LinkedIn como Breno Moraes. Por enquanto, num momento aí recluso, curtindo, acelerando um pouco. E em breve, quem sabe aí, com novidades. Né? Pô, legal, Breno. Legal. Bom, e do nosso lado é isso aí. Pessoal, valeu. Pô, Breno, obrigado por ter vindo aqui. Pessoal, agradeço se você ficou aí até o final. Espero que esse podcast tenha sido de valor para você, tenha agregado conhecimento, tenha dado insights aí. No meu ponto de vista, foi muito vantajoso ver essa experiência, porque você entende que não são só flores. Acho que você mesmo sabe que não é fácil, mas você vê uma pessoa que teve uma trajetória complexa e conseguiu. Então, você também vai conseguir se você conseguir se dedicar. Enfim, resiliência. Manter o seu propósito sempre como norte, ter os seus valores definidos, os valores do seu negócio. Cultura. Se você trabalha sozinho, conserve os seus valores, independente que depois quem vier trabalhar com você também vai absorver isso. Mas é isso. Cara, obrigado. Espero que você curta, compartilhe, passa aí pro seu primo, avô. Segue o canal, isso é muito importante para a gente continuar gerando conteúdo de qualidade para vocês. Então, seguir o canal também é algo que a gente nunca pede mais. Segue o canal, vira inscrito aí que vai ajudar a gente para a gente continuar. A gente vai continuar aqui porque a gente é resiliente. Beleza, valeu, pessoal. Valeu, pessoal.